Você acompanha Jornal da Rede Alesp. O Jornal da Rede Alesp está de volta. Seguimos com mais informações aqui do Legislativo Paulista. Vamos falar novamente com a repórter Carolina Franca. Carolina, e agora, quais informações que você traz para a gente? Fábio, eu vou falar agora sobre a prefeitura aqui da capital paulista, né, de São Paulo. A gente sabe que o prefeito é obrigado aí a entregar um plano de metas no seu mandato sobre as 32 subprefeituras que temos aqui na capital, né, que são os 32 distritos, né, que fazem aí a gestão municipal dos bairros da capital paulista. E agora a gente está desenvolvendo audiências públicas virtuais para participação social popular. Então, nessas audiências públicas, os moradores desses bairros são escutados, né? Como eles vivem as demandas, eles conhecem melhor quais são os problemas e podem passar aí para a gestão pública, que deve entregar o plano de metas do quadriênio, né? Então, de 2021 até 2024, quais são os planos de metas para serem desenvolvidos aí nesses bairros da capital paulista. Esse plano vai ser entregue em junho. As audiências públicas, elas se encerram hoje, mas até o dia 2, neste domingo, quem quiser aí passar uma proposta para o governo, né? No caso, a Prefeitura Paulista, se quiser falar aí sobre uma situação do bairro, fazer uma indicação de proposta, é só entrar no portal Participe Mais da Prefeitura e aí fazer a indicação dessa proposta e se o governo acatar, vai fazer um estudo se essa proposta é viável ou não para ser entregue para esse bairro, ele entra no plano de metas e deve ser cumprida até 2024, Fábio. Perfeito, Carolina. Tem mais alguma informação? Por hoje, acabou. Por hoje só, mas é importante destacar isso, né, Fábio, o quanto a participação popular é importante também na gestão municipal, né? Quando o poder público está mais próximo aí da população, consegue resolver e entregar políticas públicas mais eficazes, né? Para as pessoas que moram nos bairros. 32 subprefeituras, então é um pouco difícil aí conhecer e saber tudo o que acontece em todos os lugares, né? Com certeza, Carolina Franca. Muito obrigado mais uma vez aí pela sua participação no Jornal da Rede Alesp e um bom final de semana. Para todos nós, até mais. Nós vamos falar agora sobre alienação parental. Sobre esse assunto, nós vamos conversar com a advogada Ana Paula Gimenez. Ela é doutoranda em Direito da Família. Olá, doutora, tudo bem? Seja bem-vinda ao Jornal da Rede Alesp. Oi, bom dia, é um prazer estar aqui com vocês novamente. Prazer é nosso. Doutora, para começar o nosso bate-papo, explique para os nossos espectadores, por gentileza, o que é alienação parental. Alienação parental é você programar um filho, uma criança, um adolescente a odiar o outro genitor, até que você provoque um afastamento total entre um dos genitores e esse filho. Então, a gente vai praticando determinados atos que pode chegar futuramente a uma síndrome de alienação parental. Mas a gente tem que deixar claro que é diferente os atos de alienação parental e a síndrome de alienação parental, tá? Então, é você falar mal, é você dificultar a visitação, por exemplo, mudar para local distante com o objetivo desse afastamento, é você tirar a autoridade parental, então falar, teu pai deixou você ir para determinado lugar, eu não deixo, ou vice-versa, você tem que dormir às 10, o outro fala para você dormir meia-noite, mas lembrando que a alienação parental, ela não precisa necessariamente do divórcio, da separação dos pais, tá? Ela pode ocorrer também durante o relacionamento, tá bom? Doutora, pelo que a senhora está falando, se existe um desgaste no relacionamento, o casal ali já não está se dando tão bem, muitas vezes ou o pai ou a mãe acaba falando mal do pai ou da mãe para o filho.
E isso pode ocorrer depois do casamento ou até mesmo durante o casamento. Por que ocorre normalmente? A senhora que acompanha isso de perto, é uma espécie de uma vingança, é raiva de um para com o outro? Por que isso ocorre com tanta frequência? Quando aquele casal não consegue trabalhar bem os seus sentimentos, então ficam mágoas, ressentimentos, então eles usam, né, a criança, o filho como uma moeda, né, uma moeda de troca ou uma moeda de vingança, tá? Então, ao invés deles se trabalharem, a gente sabe que todo relacionamento pode terminar um dia e a gente tem que estar preparado para isso, né? Ou a gente fala, todo relacionamento termina ou pela morte, né, de algum, ou pela separação ou divórcio. Só que se as pessoas não elaboram isso e transferem para o filho, né, se colocam em primeiro lugar, deixando os filhos para trás, né? Porque quando você faz isso, você está colocando os seus sentimentos, a sua vontade de vingança antes dos seus filhos. E os filhos têm que ser preservados. Por quê? Porque aquela família, que era uma família nuclear, ela vai continuar existindo, só que num novo formato, num formato binuclear, o núcleo do pai e o núcleo da mãe, tá? Então, não é que eu falo, o divórcio, ele acaba só com o casamento, só que aquela família continua. O casal conjugal, que é marido e mulher, ele deixa de existir. Mas o casal de pais, o casal parental é para sempre. Então, as crianças não necessariamente precisam dos pais juntos, mas elas precisam dos pais bem e felizes, para o seu melhor desenvolvimento emocional, psíquico, tá? A senhora falou uma coisa muito importante. A criança não precisa necessariamente dos pais juntos, mas tem que haver o respeito entre eles, tem que haver ali a relação de pai e mãe próximo da criança. E me diz uma coisa, doutora, essa alienação parental, ela ocorre sempre de forma consciente, com a pessoa ali querendo às vezes se vingar, né, do ex ali muitas vezes, ou às vezes a pessoa pode fazer isso sem querer no desgaste do relacionamento? Por que é importante a conscientização da alienação parental? Justamente por isso, porque muitas vezes, inconscientemente, a gente acaba cometendo alguns atos leves de alienação parental. Porque a alienação parental vai desde você falar mal, omitir uma informação, certo? Omitir a informação para quê? Para que essa criança pense que o outro não tá se preocupando com ela. Deixar de passar um telefonema, até falsas denúncias de abuso sexual. Então, as falsas denúncias, elas são conscientes quando ocorre, tá? Agora, às vezes, você deixa escapar, olha, uma crítica ou uma piada sem graça. Então, é importante a gente conscientizar as pessoas que até nessas coisinhas pequenas, você já está cometendo uma alienação parental. E essa conscientização é para que a gente se policie, né, para não fazer isso perante os filhos. Os filhos, eles têm que ser preservados de brigas com os pais, de um falar mal do outro, tá? Porque, assim, não adianta também, eu falo, não é que eu estou propagando a separação, o divórcio, nada disso, mas não adianta também ficar casado num ambiente totalmente disfuncional para a criança, onde tem brigas diárias, violência, traição, desrespeito, né? Então, é isso que é importante, a Doutor, conscientização. Doutora Ana Paula, por exemplo, entre um casal, não nesse momento de pandemia que ninguém está podendo ir a festas, mas excetuando o momento de pandemia, o filho ou a filha quer ir numa festa e de repente pede para o pai fala que não, pede para a mãe fala que sim. Esse tipo de coisa, e depois um acaba se vingando do outro na próxima festa, quem disse não na anterior diz sim, quem disse sim diz não. Isso também é alienação parental ou não? Vai depender se a pessoa está fazendo isso só para atingir o outro ou se eles realmente discordam de determinadas situações. Porque, assim, a gente não é obrigado a concordar em tudo, né?
A gente vê que durante o casamento é óbvio, ou mesmo depois da separação, alguma discordância a gente vai ter, somos pessoas diferentes. Agora tem que ver qual que é o objetivo disso. O objetivo é atingir o outro ou o objetivo é uma discordância de opinião mesmo? Você entendeu a diferença? Porque o objetivo da alienação parental é você afastar o filho do outro genitor. Então, você programa o filho para que ele odeie o outro genitor, até que ele próprio não queira mais o outro genitor. Então, assim, vai depender da intenção. Se a intenção é você preservar o filho, olha, não vá numa festa porque tá tendo a pandemia, justificado, entendeu? Ou se você está falando isso só para atingir o outro. Agora, doutora, a senhora já deve ter acompanhado vários e vários casos de alienação parental. Esse tipo de comportamento por parte dos pais traz quais consequências para as crianças? Que tipo de consequência a senhora já pôde ali presenciar derivadas dessa alienação parental? Então, os atos de alienação parental, tá? Que é o que protege a nossa lei aqui no Brasil, ela combate os atos de alienação parental, que é um dano moral, que é uma violência psicológica contra os filhos, tá bom? Eles praticados reiteradamente, eles podem ou não levar a síndrome de alienação parental. E por isso que muitas pessoas são contra essa lei, né? Tem uma corrente que é contra essa lei, porque eles acham que a lei é sobre a síndrome, e não, é sobre os atos de alienação parental. A síndrome de alienação parental, quando ela está instalada, ela pode levar a um adulto com tendência ao suicídio, tá? Depressão, ansiedade, síndrome do pânico, problemas com droga, problemas com álcool, problemas de gênero, tá? Problemas de relacionamento. Então, são diversos problemas emocionais e psíquicos que podem, que essas pessoas podem ter numa fase adulta. Por quê? Porque a alienação parental, você exclui um dos genitores. E quando você exclui um pai ou uma mãe, porque não são só as mulheres que cometem alienação parental, é um mito isso, homens também cometem alienação parental, tá bom? Quando você exclui um dos genitores, aquela criança fica com uma lacuna dentro dela, porque criança, o filho, adolescente, precisa de pai e mãe convivendo com eles, é importante para esse desenvolvimento e para o futuro deles, né? Para ficar bem claro, doutora, por que algumas pessoas são contra a revogação da lei? Porque algumas pessoas acham que não deve ser como é a lei. Eu não entendi essa parte. É o seguinte, a lei ela vai falar vários atos de alienação parental. Então, você falar mal do outro genitor, tirar a autoridade, como eu falei, você dificultar a visitação. Então, tem um dia marcado para ver o pai ou a mãe e arruma um programa melhor, ou inventa um médico, tudo para provocar o afastamento, omitir informações, não deixar falar no telefone. E um dos incisos da lei, mudar para local distante sem qualquer justificativa, não é porque casou de novo, não é porque teve uma oportunidade de trabalho. E um dos incisos da lei é a falsa denúncia, que pode ser uma falsa denúncia em conselho tutelar, por exemplo. Tem muitos pais que vão em conselho tutelar e falam que a mãe não está cuidando bem. Até aí, ok. Mas tem a falsa denúncia de abuso sexual. Então, tem uma corrente, lembrando que a maioria das pessoas, a grande maioria das pessoas são super favoráveis à lei de alienação parental. Quem trabalha com isso, nós juristas que trabalhamos com alienação parental, sabemos da importância dessa lei para prevenir esse dano moral, tá? São contra, por quê? Porque tem um dos atos descrito é a falsa denúncia de abuso sexual, por exemplo. Então, eles falam que é uma lei contra as mulheres, tá? E para proteger pedofilia. Só que não é assim. Primeiro, porque não são só mulheres que cometem alienação parental, os homens também cometem, e agora com a guarda compartilhada, antes, por que a maioria era a mãe, né, que cometia?
porque a guarda era unilateral e geralmente era materna, então ela tinha mais tempo de cometer esses atos, tá? Mas agora a guarda é compartilhada, os homens cometem também, e essa falsa denúncia, então não é para proteger pedófilo, antes de uma inversão de guarda, de qualquer coisa, vai haver uma apuração, vai ter um estudo biopsicossocial com peritos, psicólogos, assistentes sociais. Então, não é automático isso que você tira uma guarda de uma mãe sob a alegação de uma falsa denúncia. Não, abuso sexual infantil é uma coisa séria e vai ser apurado. Só que, se não for comprovado, pode, não estou dizendo que há alienação parental, tudo vai depender daquele processo, do caso concreto, das perícias, das provas, entende? Então, se um artigo da lei deve ser revisto, pode ser esse, tá? Que é o que gera confusão. Agora, revogar inteiramente uma lei que protege tantos nossos filhos e é tão importante para esse combate à alienação parental, porque a alienação parental ela é um dano moral, é importante, é violência psicológica contra o filho. Então, essa lei, ela não merece ser revogada, tá? Se tem um artigo que pode ser discutido, que aí pesquisar se gera ou não gera, qual que é o índice, né, de falsa denúncia de abuso sexual, é esse inciso, mas não revogar uma lei inteira por causa de um inciso. Doutora, quando chega um cliente, um pai ou uma mãe até a senhora querendo denunciar algo assim, alienação parental, a senhora faz ali toda uma entrevista com essa pessoa para entender, para que de repente não esteja comprando uma história que não é uma história verdadeira? Existe por parte de vocês, advogados, toda essa preocupação? Sim, a gente conversa bastante com o cliente para tentar entender qual que é aquela situação, tá? E também o que eu costumo fazer, eu sempre encaminho para um perito para fazer um laudo prévio antes do processo para saber se realmente está ocorrendo a alienação parental, porque você também submeter uma criança a um processo desnecessário, não acho legal. Então é importante primeiro a gente esclarecer o que é alienação parental para o nosso cliente, porque muitas vezes é nosso próprio cliente que está cometendo e nem sabe, entendeu? Aí alertar também, falar, olha, não faça determinadas condutas, porque determinadas condutas são alienação parental, né? Às vezes acha que falar mal ou desmarcar a visitação é a coisa mais normal do mundo. Não, a gente primeiro precisa esclarecer o nosso próprio cliente. E aí, se ele acha que o outro está cometendo alienação parental, eu sugiro, Ana, particularmente, costumo fazer um laudo prévio para realmente saber se aquela criança pode estar numa situação ou não de alienação parental para evitar um processo desnecessário. Ô, doutora, existe uma faixa etária mais propensa a que os pais cometam essa alienação parental? Por exemplo, os adolescentes, eles estão menos... existe uma possibilidade menor de ocorrer com adolescentes do que ocorrer com crianças, ou isso independe de idade? Independe de idade, né? O que acontece é que quando a criança é pequena, os danos, eles são maiores, porque ela tem menos convívio, né, com o outro, e você consegue implantar as falsas memórias. Então, é dizer, olha, teu pai fez isso para você, é que você não lembra, entendeu? Você consegue implantar mais facilmente as falsas memórias, mas a alienação parental ocorre em qualquer idade. E, doutora, a senhora acha que nós estamos com alienação parental em alta, instabilizado ou está diminuindo? Principalmente nessa época de pandemia que às vezes os casais estão entrando tanto em conflito. Houve aumento de casos? Eu acho que está estabilizado. Mas o que aconteceu no começo da pandemia, quando a gente não sabia quanto tempo a gente ia ficar em isolamento social? O que acontece é que um dos atos de alienação parental é você dificultar a convivência.
Então, muitas pessoas tiveram a oportunidade de colocar a culpa né, obviamente, né, que se um pai era de grupo de risco ou estava trabalhando na linha de frente, eu até dei entrevista sobre isso, que aí deveria evitar, né, quando a gente achava que iam ser 3 meses, por exemplo, de isolamento social. Então, nesse primeiro período, né, muitas pessoas usaram a desculpa da pandemia para não deixar visitar o outro genitor, tá? Não dificultar essa visitação. Só que aí depois as coisas foram normalizando. É claro que se um filho está com uma mãe, o pai só vai para a festa clandestina, obviamente que é uma coisa justificada, você não vai colocar teu filho em risco. Mas algumas pessoas usaram essa desculpa como instrumento para praticar a alienação parental. Naquele primeiro momento, hoje em dia a gente já está no novo normal, né? Então a gente já teve que adaptar, as escolas estão voltando com rodízio, né? Muitas escolas, a gente já passou muito tempo, então não tem como você usar esse mecanismo para dificultar essa convivência. Ana Paula Gimenez, advogada e doutoranda em Direito da Família. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Eu que agradeço, viu? Tenha um ótimo dia. Você também. Obrigado. O prolongamento da pandemia da Covid-19 afetou o mercado de trabalho brasileiro. Em março, a criação de empregos formais desacelerou e os pedidos de seguro-desemprego aumentaram, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED, divulgados ontem pelo Ministério da Economia. De acordo com o CAGED, o Brasil criou 184.140 vagas com carteira assinada no mês passado. Foi o terceiro resultado mensal positivo seguido, porém menor que os de janeiro e fevereiro. Março mostrou ainda um aumento das demissões, o que elevou a procura pelo seguro-desemprego. Depois de 8 meses registrando cerca de 400 mil pedidos por mês, o governo recebeu 586.205 solicitações do benefício no mês passado. Segundo a pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, o saldo do CAGED foi o menor desde meados do ano passado, porque o mês de março teve muitas restrições à circulação de pessoas e uma quantidade grande de estabelecimentos acabaram fechando. O relatório aponta ainda que o cenário para este mês de abril pode ser mais negativo, porque houve a continuidade dessas restrições, sem que houvesse nenhum benefício para as empresas. Apontado como uma saída para retomar a economia e o turismo na União Europeia, o chamado Passaporte Verde, documento idealizado para indicar que o portador foi imunizado contra a Covid-19, pode se tornar um problema para os brasileiros. O projeto do Passaporte Verde prevê que somente serão aceitas vacinas aprovadas para uso no bloco europeu, o que excluiria a Coronavac, imunizante mais usado até o momento no Brasil. Os ex-ministros da Saúde, Luiz Henrique Mandetta e Nelson Teich, vão prestar os primeiros depoimentos à CPI da Covid na próxima terça-feira, dia 4 de maio, em Brasília. A Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado Federal também vai ouvir o general Eduardo Pazuello, o atual ministro Marcelo Queiroga e o diretor da Anvisa, Antônio Barra Torres. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, negou nesta semana pedidos para retirar o senador Renan Calheiros, do MDB de Alagoas, da relatoria da CPI da Covid-19.
Agora vamos à nossa última entrevista do dia. Vamos falar sobre o uso de anticorpos contra a Covid-19. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, aprovou recentemente o medicamento REGN COVID-2 para pessoas com Covid-19 nos primeiros dias dos sintomas e que não foram internadas, mas que possuem risco maior de desenvolver quadros graves. O coquetel contém 2 anticorpos monoclonais e será aplicado via infusão intravenosa. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com a médica Margarete Dalcomo. Ela é pneumologista e pesquisadora da Fiocruz. Olá, doutora, seja bem-vinda ao Jornal da Regialesp, tudo bem? Bom dia, muito obrigada. Bom dia a todos. Obrigado à senhora por ter aceito o nosso convite, né? Doutora, recentemente a Anvisa aprovou o uso dos anticorpos monoclonais contra a Covid-19. Como esse tratamento funciona e quais as indicações para ele? Olha, o fato de ter sido aprovado pela Anvisa significa que passou por uma avaliação dos mecanismos regulatórios suficiente para pedir o registro no país. A incorporação dessa medicação, ela passa por outros mecanismos e para a aprovação para ser incorporado ao SUS, por exemplo, para ser disponibilizado para acesso das pessoas, ela teria que passar por uma aprovação de um outro mecanismo que se chama a CONITEC, que é a Comissão Nacional de Incorporação Tecnológica, onde todos os medicamentos, procedimentos diagnósticos, métodos de laboratório, tudo tem que passar pela CONITEC. Esse composto de 2 anticorpos monoclonais, ele foi testado, ainda não tem um estudo definitivo publicado, um estudo de fase 3, controlado, etc. Isso não está ainda publicado. Então, carece de alguns mecanismos ainda a complementarem essa informação toda que nós temos. Eles são interessantes, sem dúvida, né? Mas é um medicamento ainda muito caro, e com uma complicação de precisar ser uma aplicação endovenosa. Então, ele é indicado, parece até um paradoxo, né? Para pessoas não graves, ou seja, formas moderadas de Covid-19, eventualmente em pessoas que guardem alguns componentes ou marcadores, como nós chamamos de complicação, então pacientes hipertensos graves, portadores de alguma condição prévia já que possa levar a um caso mais complicado da Covid-19. O momento de uso tem que ser muito bem calculado, porque o paciente não necessariamente estará hospitalizado. E o número de doses, aparentemente, seria uma dose única nesse paciente e ainda precisa ter resposta se poderá ser eventualmente repetido. Então, são muitas questões ainda que precisam de validação para serem respondidos. Sem dúvida nenhuma, eu diria que o Regeneron, que é o nome dele, é uma luz no fim do túnel, sem dúvida, para casos moderados, que seria uma coisa muito boa, nós evitarmos que alguém complicasse a doença e fosse eventualmente hospitalizado. Então, isso precisa definir qual é o momento adequado, considerando uma doença tão longa, de 2 semanas de duração, bifásica, né? O paciente sai daqueles primeiros dias de uma fase virêmica, que nós chamamos da doença, e entra na fase inflamatória. Então, tem questões do momento de uso, da dificuldade de aplicação ser endovenosa, a definição de qual é o momento ideal para uso, número de doses, quem são os pacientes virtualmente e quem pagaria por esse tratamento que tem um alto custo. São questões ainda não respondidas. Doutora, tudo que a senhora está explicando aqui é de suma importância,
Porque quando a gente dá a notícia, parece que o remédio já está disponível para ser aplicado nas pessoas. E a senhora está explicando que não é assim, que por mais que tenha a aprovação da Anvisa, novos estudos ainda estão sendo feitos, existe um processo de aprovação, existe, obviamente, um financiamento para se fabricar o remédio. A senhora acha que se tudo for dando certo nessas fases que ainda faltam, dentro de mais ou menos quanto tempo realmente esse remédio poderia estar acessível à população brasileira? Olha, para que ele ficasse acessível à população brasileira, como você está perguntando, precisaria necessariamente que ele estivesse incorporado ao SUS, para que ele é um remédio de alto custo. Então, muito provavelmente, uma vez aprovado, ele só será disponível para aquelas pessoas que tenham seguro de saúde, né, ou planos de saúde, como o pessoal chama, né, que pague esse tratamento. Então, para que ele seja disponível, né, respondendo especificamente à sua pergunta, o prognóstico disso é muito lento ainda, é difícil. Por que que é difícil? Não é só porque faltam todas essas etapas ainda às quais eu me referi, é porque para que isso aconteça, é preciso que a Conitec, que é a Comissão Nacional de Incorporação Tecnológica, aprovasse. E para que ela aprove, será necessária a elaboração de um dossiê com todo um estudo chamado custo-efetividade, que justifique que o SUS, ou seja, o financiamento público, pague um remédio chamado de alto custo. Então, para tal, isso é um caminho longo ainda pela frente. Eu diria que é possível que o medicamento esteja disponível para utilização por planos privados ao longo desse ano de 2021, se essas etapas às quais eu me referi anteriormente forem cumpridas de maneira adequada. Então, assim, é possível. Mas eu creio, né, a minha impressão como médico, como prescritora, né, digamos assim, é que o remédio ainda será, quer dizer, não de utilização massiva, né, com incorporação ao SUS, dado que precisaria de aprovação pela Conitec. Mas, doutora Margarete, eu estou adorando entrevistar a senhora exatamente porque a senhora é pé no chão, né? Nesse momento, é óbvio que toda a população brasileira quer receber boas notícias, que existem novos medicamentos, que a situação vai melhorar rapidamente, mas a senhora está mostrando que, embora a senhora também, óbvio, torça para que dê certo todo o processo é lento e ainda tem fases a serem vencidas, né? Doutora, Exato. pode falar, pode Eu falar. acho, eu acho que tem uma coisa muito importante que todos que estão nos ouvindo tenham a consciência, né? O Brasil precisa, nesse momento, reduzir a pressão sobre o sistema de saúde, diminuir esse número absurdo de mortes, né, que nós estamos tendo. Nós sabemos que a doença está contaminando pessoas mais jovens, de modo que a reivindicação, a meu juízo, da sociedade brasileira é pelas vacinas. As vacinas não são milagre. As demais medidas, que nós chamamos não farmacológicas, continuam sendo super importantes, né? O uso de máscara, distanciamento físico, tudo isso continua sendo da ordem do dia, de muito importante, porque é isso que faz diminuir a progressão da transmissão entre as pessoas. Do- Porém, o mais importante agora é que todos reivindiquem que nós tenhamos muita vacina e que aceleremos o processo de vacinação para que nós possamos chegar às idades mais jovens, inclusive. Então, esse eu acho que é crucial que todos tenham essa consciência. Doutora Margarete, falando da vacinação, quais os impactos que as novas variantes do vírus possuem no número de contaminações e na gravidade desses pacientes aqui no país? Bom, sem dúvida nenhuma, a nova variante, a variante brasileira, denominada P1, ela hoje é responsável pela grande mesmo, a maioria dos casos já detectados no Brasil. Não só na região norte, onde ela foi detectada pela primeira vez, mas em todo o país, de modo geral. Então, por sorte, as vacinas que nós estamos utilizando no Brasil, tanto a Coronavac quanto a vacina da AstraZeneca Fiocruz, elas cobrem, elas protegem contra essa nova variante. Agora,
essa nova variante, ela é muito mais transmissível do que a variante Wuhan, que foi a original, muito mais, e é por isso que o padrão etário mudou muito no Brasil. Nós vacinamos bastante a população idosa, então, nesta população acima de 70, 80 anos, nós já tivemos um impacto extraordinariamente positivo, reduzindo o número de casos, reduzindo o número de hospitalizações e, consequentemente, de morte. Então, o impacto da vacina é visível, é mensurável nessa população. O que nós precisamos agora é impedir, diminuir a força da transmissão, dado que essa cepa é muito mais transmissível e é por essa razão que contamina tanta gente jovem, porque essas pessoas são responsáveis, digamos assim, pela grande mobilidade social. Doutora Margarete, nós chegamos a ter dias aqui no Brasil com quase 5.000 mortes. Nesse momento, nós estamos na casa aí das 3.000 mortes por dia. E algumas pessoas acabam a meio que comemorar, né, dizendo que está baixando bastante os números, mas 3.000 mortes por dia é um número ainda muito alto. E, ao mesmo tempo, alguns governos começam a fazer uma flexibilização. O que a senhora, como especialista, como uma pessoa da área médica, acha a respeito dessa flexibilização de momento ocorrendo em vários lugares do Brasil? Olha, eu acho várias coisas, né? Mas eu prefiro falar baseado nos fatos, né? Naquilo que cientificamente está demonstrado. E eu acho que o Brasil tem um exemplo crucial que fala por si só, que é o da cidade de Araraquara, recentemente ocorrido, né? A cidade de Araraquara, dado a uma explosão de pressão sobre o sistema de saúde, tomou uma decisão sanitária, política, a meu juízo corretíssima, fez um lockdown completo na cidade acho que durante 2 semanas, né? Se eu não estou dizendo precisamente, peço desculpas, mas foi mais ou menos isso, 2, 3 semanas, e o resultado foi uma coisa espetacular. Acabaram os casos, acabaram as mortes, diminuiu a pressão sobre o sistema. Então, as cidades em torno de Araraquara não fizeram a mesma coisa e a catástrofe continuou. Então, os fatos falam por si só. Os países que tomaram medidas, os locais que tomaram medidas, as chamadas medidas não farmacológicas, como nós chamamos, isolamento, distanciamento físico, uso de máscara adequada, cuidados de higiene, cuidados pessoais e coletivos, né? Enfim, cancelamento de eventos, o que nós não fizemos no Brasil, fiscalização sobre os transportes coletivos, que tem sido uma tragédia de contaminação, sem dúvida. Então, tudo isso é o que resulta. Então, não há dúvida de que o Brasil nunca alcançou, isso é um dado importante de ser dito, nunca alcançou uma taxa de distanciamento físico adequada. Nós nunca alcançamos 60%. São Paulo foi a cidade que mais chegou perto, com 58%, mas nunca alcançamos uma taxa de distanciamento considerada adequada. Né? Nunca. Sempre foi uma coisa flexível, um dia sim, outro dia não, enfim. Então, isso tudo cansou muito as pessoas, né? É uma epidemia muito longa, temos aí 15 meses de pandemia no Brasil, as pessoas estão cansadas, nós entendemos isso, muitas pessoas são muito carentes e precisam se mobilizar, sair de casa em busca de trabalho, comida, eventualmente, né? Por isso que eu tenho dito que faz parte das medidas não farmacológicas no Brasil a assistência a essas populações. Então, assistência financeira, segurança alimentar, provimento de cestas básicas, tudo isso, para mim, é absolutamente crucial, porque nós estamos vendo aonde dá certo, que são as comunidades onde isso eventualmente tem funcionado. Então, não há dúvida, está provado, demonstrado, né? E o exemplo, eu não precisaria dar outro, o de Araraquara já responderia tudo. Doutora Margarete Dalcomo, pneumologista e pesquisadora da Fiocruz, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Muito obrigada e um bom dia a todos. Bom dia a todos. O Jornal da Rede Alesp fica por aqui. Nós voltamos na segunda-feira, no mesmo horário. Obrigado pela sua audiência e um ótimo final de semana.
Você acompanhou o Jornal da Rede Alesp. Tudo sobre o Legislativo do Estado de São Paulo.